você que se sente pequeno, dirija teus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Amém. Que grande conforto alcança o nosso coração ao sabermos que Deus está atento, disposto a nos ouvir, sabe as dificuldades por que passamos. Enquanto a Aline cantava, eu ali de dentro me lembrava do texto registrado no segundo livro das Crônicas, lá no capítulo 16, no verso 9, que fala que quanto ao Senhor, os olhos dele percorrem toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é sincero e fiel para com ele. Então, nessa noite eu quero começar dizendo a você que você deve ter essa esperança, essa certeza de que através do Senhor,
na certeza de que Ele cuida de nós, nós poderemos atravessar assim todos os obstáculos que surjam nas nossas vidas. Avançando no nosso estudo de Apocalipse, eu quero cumprimentar você que nos assiste à distância pela internet, você que tem vindo regularmente à igreja e você que eventualmente vem pela primeira vez. Nós temos aqui aos domingos à noite estudado o livro do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 13, que faz parte de um contexto de 8 visões. Estamos estudando a visão acerca do grande conflito. E esse slide já tem estado assim apresentado em outras oportunidades, tem sido apresentado. E aquela interrogação é o momento que nós vivemos na história. Avançamos rapidamente em relação ao clímax da história desse mundo. E muito em breve nós veremos Jesus voltando. E o que nos traz essa certeza é o movimento, não apenas os sinais, no mundo natural, mas o grande sinal para o qual nós temos que estar atentos é para aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Porque quando a igreja estiver de fato realizando aquilo para que foi chamada, cumprindo a missão de levar o evangelho e anunciar o evangelho em todos os cantos desse mundo, então um poderoso contra-ataque alcançará a igreja. E nesse contra-ataque, quando nós chegarmos ao clímax, nós teremos então, segundo nos ensina o Apocalipse, a batalha do Armagedon. E então Cristo vem para resgatar os seus desse mundo. Os detalhes do que acontecerá, nós haveremos de estudar nos próximos domingos. Mas hoje, a cena do grande conflito, que é a quarta das visões, que é apresentada a João, nós estudamos já acerca da mulher, do filho e do dragão, ou seja, a igreja, Jesus Cristo e Satanás, que tentava desesperadamente impedir o nascimento do filho. E quando o filho vem, ele tenta matá-lo. Você se lembra lá da história das crianças que foram mortas na Judéia dos dias de Cristo. E então a guerra do dragão contra Miguel. Interessante que a visão do grande conflito, ela nos é apresentada como se fosse um filme. Aqueles filmes em que, na verdade, aquilo que o filme quer passar para nós, é o que acontece no momento atual da vida da pessoa. Mas, eventualmente, para a gente compreender o contexto daquele filme, muitas vezes, cenas do filme retrocedem, às vezes, ao momento muito anterior, na infância ainda daquela pessoa. Então, as cenas do grande conflito nos são apresentadas assim, em flashes. Veja, a primeira cena, que é a cena da mulher, do filho e do dragão, ela, na verdade, tem ocasião nesse planeta mais ou menos 2000 anos atrás, nos dias do nascimento de Cristo, quando a sua igreja estava por ser estabelecida. Mas a segunda cena, a guerra do dragão contra Miguel, ela começou a ocorrer na eternidade passada, quando o mal se estabeleceu no universo, e o governo eterno de Deus foi desafiado por uma das criaturas que ele criara, um anjo poderoso, um anjo que era luz, Lúcifer, o portador de luz. Esse anjo, distanciando-se de Deus e do propósito de Deus e das exigências de Deus, que são exigências de amor, ao invés de portador de luz, ele se torna um portador de trevas. E é nesse contexto que o dragão, depois de perseguir a mulher e o filho que lhe nasce, ela vem então para perseguir novamente a igreja e os seus filhos, os crentes. Ou seja, através do Apocalipse nós entendemos os dissabores que nós enfrentamos na vida, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Porque há um inimigo que brama como um leão, segundo Apocalipse 12, buscando alguém para destruir. E muitas vezes, no combate, no enfrentamento dessa luta, quando nós não estamos de mãos dadas com Deus, quantas vezes nós sofremos reveses?
e não temos o amparo do Senhor. Porque Deus não pode amparar aqueles que se desviam dos seus caminhos de amor, da obediência dos seus regulamentos. Então essa era, portanto, uma advertência. A quarta cena do grande conflito, que tem 7 cenas, é a cena em que João percebe uma besta surgindo do mar, que é o que nós estudamos na semana anterior. Uma besta que representava, na verdade, ela tinha aspectos daqueles animais lá de Daniel 7. Ela tinha uma boca que falava como o leão. Ela tinha pés de urso e ela tinha um corpo de leopardo. E nela havia nomes de blasfêmia. E hoje nós vamos avançar acerca do conhecimento dessa besta. Porque, segundo a Bíblia, essa besta atacaria os santos. Mas antes de prosseguirmos, eu quero ler um texto muito interessante. Não é da Bíblia, mas é de um periódico. Esse texto, ele na verdade foi escrito nos anos 90. Quem produz esse texto é um sacerdote católico de ordem jesuíta. E naqueles dias em que João Paulo II fazia suas viagens, dizem que na contabilização das viagens que João Paulo II fez, ele viajou mais do que todos os papas em toda a história da igreja. E que apenas o caminho que ele percorreu, ele visitou 127 países. E na sua peregrinação, o caminho que ele percorreu é equivalente a mais ou menos 3 vezes ida e volta à Lua. Isso foi escrito por Mervyn Moore, no seu livro Apocalipse 13. Mas esse autor americano, ele escreve um livro, Malak Martin. Ele morreu em 1999, 9 anos depois da publicação desse livro. The Keys of This Blood, ou seja, as chaves desse sangue. E ele diz uma coisa que é extremamente apropriada para o contexto da besta que ataca os santos. Ele diz assim: dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos envolvidos em uma intensa e desenfreada competição global. Contudo, a maioria de nós não somos um dos competidores. Somos apenas objetos dessa aposta. Porque a corrida é para definir quem estabelecerá o primeiro sistema de governo mundial. Governo esse que jamais existiu nas sociedades das nações. A luta é intensa, porque agora que a corrida começou, já não há como detê-la ou como revogá-la. Ou seja, nos anos 90, ele já anunciava às claras um projeto sobre o qual nós temos ouvido falar muitas vezes, que é um projeto de governo global. Perdi aqui, vamos ver se eu consigo retornar. Sinal, ok. Veja só, besta e governo global, o que isso tem a ver? Para a gente compreender isso, nós precisamos entender qual é a teologia católica. A teologia católica, em relação a estabelecer um governo global e uma religião mundial, ela tem que ver básica e essencialmente com a compreensão desse texto. Aliás, o próximo, foi-lhe dada, primeiro isso é Apocalipse 13:5, nós estamos sendo apresentados a um poder. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por um período de 42 meses.
Vamos entender como é que pensa a igreja romana. Romanos 13:1. O texto diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Se você fizer um estudo pormenorizado, em detalhes, e buscar os documentos da igreja, e entender como é que está consolidado o pensamento da igreja através da história, você perceberá a igreja pensando assim. Quando eu falo da igreja, estou falando da igreja católica romana, que é a igreja mais antiga, aquela que advoga para si a sucessão de Pedro. Então essa igreja, que é a mais antiga de todas, que é de onde brota o cristianismo, a partir da igreja primitiva, eles entendem o seguinte, que a grande autoridade que existe no mundo é a autoridade de Deus. E eles estão certos em pensar assim. Mas eles entendem mais que a autoridade de Deus foi transferida para Pedro e para os seus sucessores, os papas. E eles pensam mais que, de acordo com essa visão, tudo aquilo que eles ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que eles desligarem na terra será desligado no céu. É nesse sentido que a igreja romana entende que a ela compete não apenas o direito, mas sobretudo o dever de estabelecer os governantes no mundo. Corrobora com essa ideia assim de forma muito significativa uma reinterpretação de Daniel 2, que foi realizada por um dos maiores teólogos da Igreja Católica, Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Esse homem viveu entre os anos 354 e 430. E ele escreveu um livro, que é esse livro, A Cidade de Deus. Nesse livro, ele propõe uma outra interpretação para a estátua de Daniel 2. Você se lembra que a estátua, ela tem cabeça de ouro, peito e braços de prata, coxas e ventre de bronze, pernas de ferro, e pés em parte de ferro e em parte de barro. Nabucodonosor está olhando a interpretação de Daniel quando uma pedra é lançada sem mãos e bate nos pés da estátua. E essa pedra então destrói a estátua inteira, ela se torna um grande monte e enche a terra. Os cristãos até esse tempo, de forma geral, sempre interpretaram este acontecimento nos termos do próprio livro de Daniel 2. Lá pelos versos 44 e 45 do capítulo 2, que diz que aquela pedra representa, em última análise, o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Mas qual era o pensamento, o novo pensamento proposto por Agostinho? É que a pedra não representava de fato o reino eterno de Cristo, mas o estabelecimento eterno da sua igreja na terra, com absoluta e suprema autoridade. Ele chega a dizer, então aqui, esse texto. Ele diz assim: a igreja agora mesmo é o reino de Cristo e o reino dos céus. Consequentemente, agora mesmo seus santos reinam com ele, através da igreja. Então, se, hipótese, no pensamento católico, teologia católica, se de fato a igreja é o estabelecimento do reino soberano de Deus, então nada mais natural que o supremo representante da igreja governe sobre a terra toda e sobre todas as autonomias nacionais, impondo e tirando o poder de reis e de governantes, sejam eles quem forem. Interessante que essa visão e esse objetivo, por favor, passa para mim que perdeu, aliás, voltou. Interessante que há um grande escritor, ex-jesuíta, que é esse cidadão francês, Edmond Pérez, no livro A História Secreta dos Jesuítas. Ele novamente reafirma essa visão católica, essa compreensão do texto bíblico e da missão da igreja.
Ele diz assim: esse espírito religioso anticristão pôde ser visto novamente quando Inácio de Loyola criou os jesuítas, para secretamente atingir dois grandes objetivos da instituição católica romana. Dois grandes objetivos: o estabelecimento de um poder político universal e uma igreja única, também universal. Interessante que esse Inácio de Loyola, que é quem estabelece a ordem dos jesuítas, isso acontece em 1534, quando ele faz a proposição. Em 1540, essa proposição ela é aceita pelo Papa. Só que se você olha para a história do mundo nesse momento, o que está acontecendo? O movimento da reforma, disparado por Martinho Lutero em 1517. Em 1521, um fenômeno havia acontecido. Estava havendo assim uma grande dissidência em relação aos membros da igreja. A igreja não queria de forma nenhuma perder o seu poder sobre as pessoas. Afinal, ela o detivera desde 538 de forma cada vez mais significativa e ampla. Mas quando vem o movimento de reforma, muitos dos fiéis da igreja começam a sair, deixar a igreja. Então, a criação da ordem dos jesuítas, que era uma ordem militar dentro da igreja, ela tinha um objetivo: o estabelecimento da contra-reforma. E então, através desse movimento, diversos hereges, ou seja, quem eram os hereges? Qualquer crente que discordasse da posição católica. Eles foram queimados a centenas. Muitos morreram. Esse poder, que tem um objetivo: controlar não apenas a fé das pessoas, mas também a política dos estados soberanos, porque a igreja assim controlou o Estado de 538 até 1798, que nós já estudamos em vezes passadas, é um período de 1260 anos, ou 42 meses, de 538 a 1798, quem estabeleceu e tirou reis do trono foram os padres, os papas, em absoluta consonância com o pensamento deles, de que se esse reino é o reino de Cristo através da sua igreja, então a competência dos padres é estabelecer e destronar reis. É por isso que nenhum rei, durante a Idade Média toda, ascendia ao trono se não fosse coroado pelo líder da igreja. Mas quando chega 1798, esse poder sucumbe diante das tropas de Napoleão. Mas Deus havia dito que esse poder não era, na verdade, um representante da sua autoridade na terra. Ele diz mais, Deus diz através da sua palavra, que esse poder, na tentativa de representar de forma falsa o nome de Deus, ele haveria de abrir a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o seu tabernáculo, a saber, aqueles que habitam no céu. Vamos dar uma olhada em algumas dessas difamações. Esse é Gregório VII, que foi papa lá no início do 11º século. Ele dizia isso: a igreja romana nunca errou e nunca pode errar, e o papa é o supremo juiz, que não pode ser julgado por ninguém. Isso é blasfêmia. Inocêncio III, ele dizia: a liberdade eclesiástica é mais bem preservada quando a igreja romana tem pleno poder, tanto em assuntos temporais, ou seja, comandando os estados, quanto em assuntos espirituais. Em outras palavras, comandando a fé. Quando a igreja pode comandar o estado e a fé, ela faz da forma como ela quer. E ninguém se atreve a desafiá-la. Mas Cristo havia dado uma outra instrução. Cristo dizia que, na verdade, quando confrontado por Pilatos, esse é o texto,
Pilatos está perguntando a ele se os seus seguidores não lutariam por ele e permitiriam que ele fosse entregue sem resistência. Sabem qual é a resposta de Cristo? É esse texto. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, qualquer fé eclesiástica que queira dominar sobre esse mundo, não pode ser um representante legítimo de Cristo. Porque ele anunciara que o seu reino não é desse mundo. Leão XIII foi papa no final do século XIX. Ele dizia o seguinte: olha que absurdo, nós os papas ocupamos na terra o lugar do Deus onipotente. O que é blasfêmia? Cristo foi acusado de blasfêmia pelo menos 2 vezes, que eu trouxe aqui para nós analisarmos hoje. Haviam trazido a ele um paralítico. Então Cristo diz àquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Qual foi o julgamento dos líderes religiosos que estavam ali? Ele blasfema, porque ninguém tem poder e autoridade para perdoar pecados, apenas Deus. Então, perdoar pecados é uma prerrogativa divina, não é uma prerrogativa de homens. Quando a igreja se insurge na Idade Média, dizendo que ela tem autoridade para perdoar pecados, ela está não mais, não menos que cumprindo aquilo que a profecia antecipara, que ela se colocaria no trono tentando ser Deus. Isso é blasfêmia. Uma outra circunstância, quando Cristo cura aquele rapaz que há 38 anos esperava que as águas fossem agitadas, para que então alguém pudesse jogá-lo ali. Jesus chega e diz para ele: o que você quer? Deseja ser curado? Então Cristo, num sábado, manda que o rapaz se levantasse daquela prisão em que estava, uma prisão condicional, a sua deficiência física, que o diferenciava dos outros, que o fazia envergonhar-se, que o fazia padecer necessidades. E Cristo diz a ele: levanta, toma o seu leito e anda. Uma outra acusação, porque ele violava o sábado, diziam os judeus, mas também dizia ser igual a Deus, porque Cristo no verso seguinte ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, aos sábados é lícito salvar, é lícito abrir as prisões para aqueles que estão cativos. Essa é a obra da salvação. É nesse sentido que Deus jamais interrompeu ou interromperá seu trabalho. Mas quando Cristo diz isso no contexto judaico, estava absolutamente claro para os líderes do estabelecimento religioso dos seus dias, que ele estava, na verdade, fazendo-se igual a Deus. Fazer-se igual a Deus é, portanto, uma blasfêmia. Outra declaração de Leão XIII: o Papa é não só o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo oculto sob o véu da carne. Outras declarações: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado, que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. O Papa é chamado Santíssimo, porque presume-se corretamente que ele seja tal. Unicamente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque ele somente é vigário de Cristo, que é a fonte e plenitude de toda a santidade. Ele é da mesma forma o divino monarca e supremo imperador, o rei dos reis. Por isso o Papa é coroado com uma tríplice coroa, sendo o rei do céu e da terra e das regiões inferiores. Declaração de homens, blasfêmias.
E se você fizer assim um estudo mais profundo, eu trouxe aqui apenas algumas dessas declarações. E às vezes você pode dizer assim, mas isso tem que ver com os papas que viveram lá nos anos que já se passaram há muito tempo. E os papas atuais? Eu tenho mais uma declaração desse homem que é absurda. Ele diz assim, olha, a superioridade e o poder do pontífice romano não se refere de maneira alguma somente às coisas celestiais, coisas terrestres e coisas nas regiões inferiores, mas seu poder está mesmo acima dos anjos, sendo mesmo maior do que eles. Desta forma, se fosse possível os anjos errarem na fé, ou pensarem contrário à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa é como Deus na terra. Estas são apenas algumas declarações que nos chocam, mas elas se referem à absoluta realidade. Mas há aqui um Papa recente, o homem que fez o maior número de viagens entre todos eles. E o que ele está escrevendo é num documento oficial da igreja. Esse documento. A declaração Dominus Iesus. Se você quiser, basta você entrar nos sites da igreja, que vendem o material da igreja, e compre esse documento. E você lerá. Esse documento, o que é interessante nele, é que ele é escrito por Joseph Ratzinger, Bento XVI. Que na época era o presidente do Vaticano, enquanto João Paulo II era o Papa. Ele diz, deve-se crer firmemente como verdade de fé católica, a unicidade da igreja por ele fundada. Como existe um só Cristo, também existe um só seu corpo, e uma sua esposa, uma só igreja católica e apostólica. Ou seja, todas as outras fés, todas as outras crenças, não são, na verdade, igrejas de fato, que possam receber a orientação dos céus. Ele diz mais, nesse mesmo livro, os fiéis são obrigados a professar que existe uma continuidade histórica, radicada na sucessão apostólica, entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Essa é a única igreja de Cristo que o nosso Salvador, depois da ressurreição, confiou a Pedro. Todas as demais igrejas que se separaram de Roma, lá na Idade Média, no movimento da Reforma, diz ele, na continuação desse documento, que são apenas comunidades eclesiais, e que carecem do momento em que retornarão para serem dirigidas através da igreja mãe. Mas que essas igrejas elas são toleradas, porque elas têm o seu fundamento na fé católica. E isso é recente, isso é de uma semana atrás, do dia 12. E aqui nós estamos falando do Papa Francisco. Ele diz que apenas a igreja é capaz de interpretar as Escrituras. Veja só, o Papa Francisco expressou nessa sexta-feira, dia 12, seu compromisso com o pleno respeito à tradição da igreja, a única habilitada a interpretar corretamente as Escrituras, e rejeitou a interpretação subjetiva em seu primeiro discurso ante o Comitê da Bíblia do Vaticano. Ele diz mais, falando a respeito do Concílio Vaticano II dos anos 1962 a 1964, ele relembra o que Paulo VI, na época Papa, havia estabelecido nesse concílio. O concílio lembrou com grande clareza tudo o que está relacionado com a maneira de interpretar as Escrituras. Esta, em última análise, que está em última análise sujeito ao julgamento da igreja, que realiza o seu mandato divino e o ministério de preservar e interpretar a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Que se a igreja interpreta um texto da Bíblia de uma maneira, ninguém, nenhum ser humano, nem Deus no seu trono, pode interpretar
de forma diversa daquela que a igreja estabelece. Ou seja, a igreja estabeleceria, afinal, o seu poder como igreja única. E todos aqueles que cheguem a confrontar essas posições estarão expostos a grande risco. Para ser claro, o Papa denunciou a insuficiência de qualquer interpretação sugestiva, ou simplesmente limitada a uma análise incapaz de acolher o significado global, que tem sido construído há séculos pela tradição de todo o povo de Deus. A pedra nos pés da estátua não pode ser outra coisa que não o estabelecimento da igreja de Cristo na terra. Esse é o entendimento da igreja. Ainda que a própria palavra do Senhor afirme que aquela pedra significa o estabelecimento final e eterno do reino de Cristo. Um reino que não mais passará. A esse poder blasfemo, diz a palavra, que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui nós temos uma ideia disso. Lá em Daniel, no capítulo 7, no verso 25, o mesmo conceito havia sido apresentado quase 600 ou 700 anos antes dessa visão de João no Apocalipse. Dizia Daniel: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues pelo período de 1260 anos, de 538 até 1798. Apocalipse revelado diz que as estatísticas mais conservadoras da própria Igreja Católica estimam que os mortos pelo sistema papal foram em torno de 50 milhões de homens e mulheres, assassinados em nome de Deus, porque essas pessoas não tinham o direito de interpretarem a Bíblia sob a inspiração do Espírito do Senhor. E aqueles que se opunham à visão da igreja foram massacrados. Instrumentos de tortura, os mais diversos, foram engenhosamente planejados, desenvolvidos e utilizados em larga escala. Portanto, nós temos aqui uma constatação. A besta que surge do mar, de Apocalipse 13, ela havia sido anunciada através do chifre pequeno de Daniel 7. É a mesma coisa, são idênticas. O tempo de duração de ambas é a mesma. 42 meses, que vezes 30, equivale a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo sendo um ano judaico, que representa 1260 dias, anos. E o que é curioso é que em ambas nós temos as mesmas características. Daniel dizia que ela falaria palavras arrogantes. E aqui, em Apocalipse, profere grandes coisas. Nos 2 textos da Bíblia, tanto Daniel quanto Apocalipse, nos revela que haveriam blasfêmias. Ela reinaria pelo período de 1260 anos, tanto num quanto no outro contexto. Em ambos os casos, ela luta contra os santos e ela vence os santos, durante um período específico da história. Contudo, essa besta, ela havia tido uma ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada. Ou seja, quando chega 1798, a igreja que exercia o poder de acordo com a sua visão teológica, governar a fé e o Estado, ela sofre uma ruptura nessa ação. Que ruptura é essa? É o momento em que durante o Iluminismo, por conta da Revolução Francesa, por conta do impacto que o mundo sofrera desde meados do século XV, com o advento da imprensa e livros sendo publicados, e a ciência se desenvolvendo e o pensamento se expandindo, e pessoas que eram praticamente todas analfabetas, à exceção das famílias nobres, o
conhecimento agora ele é disseminado na Europa toda. Então, há um momento em que a França, através de Napoleão, diz: basta a autoridade da igreja. Então, o Papa é preso e morre no exílio, preso pelo exército de Napoleão. A igreja imaginava-se que dali ela não conseguiria sobreviver, retornar ao poder e à hegemonia que um dia constituíra no mundo. A primeira interpretação que você vai encontrar assim nos anais da história, dizendo que Apocalipse 13, a besta que surgiu do mar, representa o poder católico. Quem vai sugerir isso inicialmente são os adventistas, em meados do século XIX, lá nos anos 1850. No momento em que não fazia nenhum sentido dizer isso, porque naquele momento não havia um Estado do Vaticano. A igreja perdeu todo o seu poder. 20 anos depois, nos anos 1870, ela perderia também os estados papais, que eram diversas cidades na Itália. E todas essas cidades recolhiam todos os seus impostos para o papado. A igreja parecia, de fato, como diz a Bíblia, ferida de morte. Mas a Bíblia antecipara: aquela cabeça ferida de morte seria restaurada. E ela avançaria em triunfo, até que todos os que habitam sobre a terra haveriam de adorá-la. Quem são esses que adoram a besta? São aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo para resgatar os seus. Adoraram-na. A questão é: o que é adoração? Quem você adora? Adoração significa obediência a uma vontade suprema superior à sua e à minha. Isso é adorar. Por que é que Deus aceita lá no passado a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim? Por uma razão simples: porque Abel obedeceu a Deus. Senhor, como é que o Senhor quer que eu viva? Como é que o Senhor deseja que eu faça? Aquilo que for o mandato do Senhor, isso eu farei. Caim não. Caim dizia: eu posso fazer aquilo que eu acho certo, e eu vou obedecer ao Senhor a partir do meu ponto de vista. Deus não pode aceitar isso. A legislação de Deus alcança as nossas vidas, interfere diretamente nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos anseios. Às vezes há um ruído dentro da fé, dentro da igreja. Às vezes os pastores são várias vezes importunados: mas pastor, por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Eu gostaria. Queridos, é porque há uma determinação de Deus, e a vontade de Deus é que é soberana. Você sabe o que isso significa? Isso significa uma vida como a do apóstolo Paulo. Não sou eu que vivo, mas é Ele quem vive em mim. O viver que agora eu tenho na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus. É por isso que para mim, o morrer é lucro. Mas se eu vivo, eu quero viver resignado à vontade do Senhor. Não há um poder religioso que diz aquilo que eu devo fazer. Percebe? Mas é o que a Bíblia estabelece. Eu não canso de me dizer que eu sou adventista, com orgulho, porque nessa igreja não existe autoridade que seja maior do que a Bíblia. Não há um pastor, não há um líder dessa igreja, de nenhum nível, que tenha autoridade maior do que a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então aqui nós nos submetemos à vontade e aos ensinamentos da palavra do Senhor. A fim de tornar o cristianismo mais atrativo aos gentios,
Por que aos gentios? Porque esse era um costume romano. Os sacerdotes adotaram as vestimentas exteriores e os ornamentos usados pelos pagãos em seu culto. Trouxeram objetos de adoração para dentro da igreja, dizendo que agora nós devemos orar aos santos. Mas a Bíblia diz que os santos se tornaram pó e que eles aguardam a vinda de Cristo. O Papa Gregório, instruindo Agostinho, disse: destruí os ídolos, nunca os templos. Aspergi-os com água benta, ponde neles relíquias, e deixai que as nações adorem nos lugares em que estão acostumadas a fazê-lo. Ou seja, não é problema nenhum misturar o sagrado com o profano. Mas isso não era plano de Deus, isso não estava dentro dos ensinamentos de Cristo. A cor dos bispos e outros prelados é púrpura, e para os cardeais é escarlata. Mas pasme com o que diz a Bíblia: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações, resultado dos seus adultérios, das suas subserviências a um outro Deus, que não o Deus do céu, um inimigo de Deus. A escritora Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz: tanto no Velho como no Novo Mundo, o papado recebera homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. A sagacidade e astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado, e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. É um dos textos que nós vimos aqui de um dos padres, de um dos papas. Ela diz mais: os princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Católica Romana. Tivesse ela tão somente o poder, pô-los-ia em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Pouco sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Qual era o objetivo da ordem dos jesuítas? Um poder global e uma religião universal. Mas isso de fato começou a acontecer. A partir de 1929, quando a igreja recebe de volta as terras do Vaticano, uma indenização significativa pelos estados perdidos, olha o que acontece. Todos os governantes do mundo buscam conselhos com o Papa. Um número cada vez maior de países busca estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Atualmente, 170 países têm embaixadas no Vaticano. Como é que o Vaticano, desde 1929, recobrou uma boa parte do seu poder? Vou apenas apresentar a vocês 3 pequenos episódios rápidos. O primeiro deles tem que ver com o fascismo na Itália. Nos dias de Benito Mussolini, a igreja havia perdido a sua hegemonia. E ela não estava habituada com o novo processo dos estados soberanos no mundo. Enquanto o mundo era dirigido por reis, era muito simples. Se a igreja se sentava diante do rei e acertava com ele as condutas, estava resolvido. E quem não obedecesse o rei era morto, como castigo. Mas como é que a igreja agora, nos novos tempos das democracias, governos do povo, pelo povo e para o povo, como é que a igreja teria condição de negociar com os grandes parlamentos, impor as suas ideias? Era uma experiência nova. Então, quando surgem na Europa 2 possibilidades de regimes totalitários, ou seja, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, o que a igreja faz?
Primeira coisa, a igreja se insere no contexto político e cria os seus partidos políticos. Na Itália, o partido que a igreja cria é o Partito Popolare. Quando chegam as eleições de Mussolini, muitas cadeiras são conquistadas pelos católicos remanescentes. Então o Tratado de Latrão não foi uma simples concessão de Mussolini. Foi um negócio. Que negócio foi esse? A igreja teria de fato a possibilidade de ditar as regras dos casamentos e o ensino nas escolas, desde que todos os seus congressistas se submetessem à autoridade de Benito Mussolini. E assim se fez. Tratado de Latrão, a indenização e o estabelecimento da fé. Onde a igreja atuaria? Nas escolas, educando as crianças, os jovens, os de mais idade. Com que pensamentos? Aqueles que constituem o cânon católico, o pensamento da igreja. Na Alemanha foi mais difícil, mas a igreja também estabelece ali um partido de centro. E quando Adolf Hitler, através do seu partido nazista, começa a avançar no poder, principalmente em 1932, eles tinham apenas 107 congressistas. A Alemanha, você precisa estudar isso na história, vivia assim, dias de grande penúria e de muita dificuldade. A Primeira Guerra Mundial acabou atordoando a Alemanha. O Tratado de Versalhes tirava da Alemanha grande parte dos seus recursos como indenização às nações que foram prejudicadas na Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha era um estado pobre, com grandes dificuldades financeiras. Seu povo passava fome. Então, a esperança de um partido popular como o partido dirigido por Hitler, em 1932, se você olhar os jornais da época, estudar os livros que falam disso, eles saem de 107 para 230 congressistas na Alemanha. No Reichstag, que é o Congresso Alemão. Faltavam cadeiras que pudessem fazer de Hitler um ditador. Sabem de onde que vêm essas cadeiras? Da igreja. O partido de centro que era comandado pela Igreja Católica. Ele então apoia, troca as suas vagas com o exército nazista, e algumas coisas são estabelecidas ali. Na Alemanha, as pessoas, como na Itália, seriam ensinadas nos moldes católicos. Mas por outro lado, jamais a igreja voltaria a atuar diretamente na política. Alguns negócios foram estabelecidos ali. E assim, se você começar a procurar na literatura, você vai encontrar livros como O Papa de Hitler, Os Pecados Secretos do Vaticano e tantos outros, que contam como é que a igreja se calou e, de certa forma, apoiou o aniquilamento de mais de 6 milhões de judeus. Os fins justificam os meios. Pensa a igreja. Se eu tenho condição de fazer com que o reino de Cristo seja estabelecido para que eu me coloque acima dos poderes dos estados soberanos, eu não vou medir esforços e faço o que for preciso para isso. E o outro pequeno exemplo tem que ver com a queda do comunismo. Esse dia ficou marcado na história, 7 de junho de 1982. Os jornais noticiaram, foi uma reunião breve entre João Paulo II e Ronald Reagan. Uma reunião de apenas 50 minutos. Eles definiram como é que eles fariam tombar o império da cortina de ferro. O mundo comunista. Qual a negociação? O Papa era polonês. Tinha acesso a Lech Wałęsa, que era o presidente do sindicato Solidariedade. Os Estados Unidos forneceria armamento, recursos, tecnologia, tudo o que fosse necessário. E essas coisas chegariam facilmente à Polônia,
Porque se você se lembra daquele momento histórico, o Solidariedade, que era um sindicato dos trabalhadores, ele também comandava os portos da Polônia. Então todo o equipamento, toda a infraestrutura para o desenvolvimento daquele sindicato foi estabelecida. E João Paulo II se coloca naquele cenário. Coloca no coração dos sindicalistas que eles podiam ser livres. E uns poucos anos depois, na primavera de 1990, a Polônia era uma democracia. E depois da Polônia, os regimes totalitários da antiga União Soviética caíram todos. Poder da igreja. Qual é o objetivo por trás? Estabelecer um império global, uma religião universal. Eles jamais perderam isso de vista. Esse texto nós estamos terminando aqui. A Bíblia dizia: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E o texto de Apocalipse 13:10 termina: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O poder que perseguiu o povo de Deus, que fez sofrer os seus filhos, e que voltará a perseguir os fiéis. No tempo do fim, não se iluda. Aquilo que aconteceu no passado voltará a ocorrer, mas certamente não será um período tão longo. Mas todos aqueles nesse planeta que ousarem desafiar a autoridade da igreja, quando ela, além de legislar nas questões da fé, voltar a legislar também sobre a soberania dos estados, aqueles que ousarem enfrentar isso serão novamente perseguidos. A esperança dos santos é que aqueles que perseguem serão perseguidos, mas não será por forças humanas. O Rei dos Reis vem estabelecer o seu reino. Isso é uma realidade. Aquele que havia perseguido com a espada foi finalmente alcançado pelo símbolo da espada, a força de um exército. E o cativeiro, Pio VI passa os seus últimos anos em Valença, na Itália. E o último slide dessa noite é esse. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é a circunstância dessas palavras? Os judeus na cidade de Jerusalém, os líderes da igreja, chegam para os apóstolos e dizem assim: nós já dissemos a vocês que não anunciem essa doutrina aqui. E em cada canto que nós vamos dessa cidade, as pessoas estão falando desse seu Cristo. E Pedro ousadamente responde aos líderes da religião: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, você e eu precisamos, nesse momento da história, além de deter absoluto conhecimento e acompanhar os fatos que se dão à nossa volta, termos uma convicção de fé absolutamente arraigada no Senhor Jesus. Precisamos crescer na graça, crescer na compreensão do Evangelho, crescer na nossa comunhão com Cristo, para que quando tempos difíceis vierem, nós estejamos preparados para honrar a Deus, se necessário for, com a própria vida. Deus abençoe você.